Calvário de Libertação. Terceira parte, capítulo 8. Crepúsculo de loucura e de sangue. Dom José e Senhora Esperança de Montoya não participaram das bodas do conde Del Pilar. Todavia, estiveram presentes no funeral de Mateu, visivelmente abatidos. Conquanto não se aproximassem dos nubentes para parabenizá-los, igualmente não se acercaram para apresentar pêsames pelo passamento do mancebo leviano. Mantiveram-se distantes, cabisbaixos, o que não passou despercebido da moça nem do seu nobre consorte. Margarida deu-se conta da ausência deles na véspera e ficou intrigada. O suceder dos dias, a embriaguez dos sentidos, as novidades e regalos de que fora objeto, as homenagens enganosas diminuíram na jovem senhora o drama da perda, da desventura que tivera lugar em Borja. Apesar de ser assunto notório nas rodas sociais e comentários da cidade, o suceder de misérias provocadas por Dom Hidalgo, ninguém se atrevia a informar a equivocada condessa os infortúnios que lavraram no seu antigo lar. Dom Pepe, tomando conhecimento do desalinho mental em que caíra irremessivelmente o conde de Concepción, viajara a Borja, constatando in loco o alheamento, a soturnidade em que, hebetado, encontrava-se o amigo, antes detentor de tantos recursos e da relevante posição agora desaparecidos. O confisco dos bens seguia o trâmite normal. Ninguém se atreveu a expulsar o conde, a filha enferma, nem seus servos do imenso e elegante solar. Concluído o processo legal, o conde Del Pilar deveria tomar posse da herdade como efeito natural que anularia a imensa dívida. Defrontou-se com o problema de como informar a esposa. Resolveu conversar com o mentor religioso. Numa larga jornada a pé, como era habitual entre os dois cômpares dos crimes, no lugar onde fora atirado Mateu à morte, sob o intenso véu prateado do luar, concertaram ser o tempo hábil de concluir os programas em andamento, inclusive apresentando à moça conveniente versão dos fatos, antes que ela viesse a conhecer a verdade prejudicial. Sugiro que Margarida viaje a Borja, propôs o prelado enfático. Antes da viagem, informá-la-emos de que a genitora faleceu repentinamente e só então, neste momento, tomamos conhecimento do fato desagradável. A sua morte teria motivo nas atitudes da coroa, o que também conduziria o genitor ao desequilíbrio. Por impositivo ainda de determinação real, adveio o confisco dos bens, que independeu da sua vontade, justificando, é claro, que você planejara um adiamento não permitido pela justiça. Ao fazê-lo, aduziu maliciosamente, teve em mente resguardar os direitos dela antes que o patrimônio voltasse à coroa. Quem poderá dar uma explicação mais convincente desde que se ignoram nossas providências junto ao rei? O meu benfeitor quase me convence do acerto das suas palavras, assentiu Dom Hidalgo com um toque de jovialidade reverente. De fato, ainda mais se considerando que os mortos não falam. Desequilibrado, se Dom Fernando resistir ao internato no manicômio, ali não sobreviverá por muito tempo. Pediria ao meu pai espiritual, acentuou o conde com astúcia, providências para a irmã enferma da minha esposa, de quem já lhe falei noutra oportunidade. Não haverá dificuldade para tanto, assentiu o bispo, em cujos olhos brilhavam a cobiça e a autossatisfação dos planos que se coroavam de êxito. Entreteceram naquela noite outros comentários, selando compromissos nefastos e recordando os programas consumados que haviam sido trabalhados nas ocasiões passadas.
Eram duas estranhas sombras na claridade da noite enluarada, como tecelões desditosos dos destinos humanos que tivessem o poder de conduzir ao seu talante impunemente aquelas vidas. Dom Hidalgo propôs ao amigo que o acompanhasse a Borja, a fim de não somente estarem juntos, como também de dar com a sua presença o apoio e a honorabilidade necessários às transações culminadas com o selo real vindo de Madrid. Mesmo sabendo que o conde de Concepción, ora vencido, não era pessoa querida no burgo pela sua altivez e prosápia, Dom Hidalgo não ignorava que, naquela conjuntura, sofrendo tantos infortúnios, contava com a piedade do povo, consequentemente sendo a sua uma posição equívoca, desagradável, de abutre sobre a presa em desorganização celular. Acertados os pormenores, os amigos despediram-se afetuosamente, satisfeitos pelos planos exitosos que haviam desenvolvido. Chegando ao lar, como a esposa estivesse desperta, assistida por Amparito, que lhe cantava uma dolente canção, assinalada pela magia da sua doce e clara voz, o esposo pediu vinho ao criado particular e deleitou-se um pouco com o concerto improvisado. Havia algo de estranho e pacificador no ar, produzido pelo canto. Por um momento, ele se tornou uma criatura normal. Porque soubesse dos vínculos entre a senhora e a serva, serva que muito os auxiliara nos antigos encontros fortuitos, no repuxo do solar de Borja, preferiu ali mesmo dar ciência à esposa, conforme já conhecemos do combinado com Dom Santa Maria, acerca dos seus pais e da necessidade de irem-se até lá, a fim de assistirem ao genitor e à irmã, ambos em processo de desequilíbrio pungente. Margarida ficou mortalmente pálida ao escutar o esposo, desmaiando em seguida. Amava os pais, a seu modo, amava-os muito. Ambicionava o poder, a glória, nunca, porém, a preço tão alto de dor e angústia. Despertada sob a ação de aromas e fricções aplicadas pela serva devotada, caiu em desespero compreensível, chegando a afirmar-se responsável por tais transtornos danosos, no que, digamos francamente, estava com a razão. Ante a possibilidade de retornar ao lar paterno, pediu à auxiliar que arrumasse apenas o indispensável para a viagem no dia imediato, deixando-se vencer pelo desalento, em doloroso cismar. O esposo sabia por experiência pessoal que a solidão em momentos desses é o melhor recurso para a aquisição da paz. Deixou-a aos cuidados da ama e foi repousar noutro aposento, de certo modo tranquilo pelo curso dos acontecimentos. Pela manhã, em carruagem com o brasão eclesiástico, Dom Manuel se apresentou no palácio e a comitiva rumou a Borja. O conde e a condessa del Pilar, tendo ao lado Amparo, seguiram numa lustrosa carruagem, enquanto o bispo e um capelão noutra, apoiados por 6 soldados, formando um elegante e vistoso cortejo. A viagem foi feita com todas as recordações vivas em Margarida, que por ali passara menos de 3 meses antes, embriagada de esperanças e sonhando ambições que se tornaram realidade, sem dúvida. O retorno agora, no entanto, era bem diverso. Apesar do luxo e da posição de que desfrutava, experimentava dores dantes não sofridas e inusitado receio suspeitoso, que teimava por aninhar-se na sua mente, no seu coração. Vez que outra chorava, consolada pela solicitude do esposo certamente devotado. Dom Hidalgo era homem de múltiplas personalidades. Afirmemos, um psicopata. Mudava de uma para outra postura, assumindo personalidades às quais dava vida com muita naturalidade, sem esforço ou constrangimento, quase crendo ele mesmo nos ardis e atitudes que assumia.
Um gentleman, sem dúvida. Naquele momento, todavia, um frio e calculista bandido que se homiziava nas cavilosidades do seu mentor espiritual, que era perfeito émulo de Torquemada. Nota 48. Tomás de Torquemada foi um teólogo espanhol que nasceu em Valladolid em 1420 e desencarnou em Ávila no ano de 1498. Dominicano, foi inquisidor, posteriormente inquisidor-geral, havendo escrito o pequeno livro Instrução para os processos da Inquisição, usado depois em todos os tribunais do Santo Ofício. Fez-se inclemente perseguidor dos a que a chamava heréticos, em particular dos judeus, que foram expulsos da Espanha por volta de 1492 por inspiração e instigação da sua parte. Foi um dos mais impiedosos homens de fé e fanáticos que as religiões jamais produziram. Aliás, seu modelo. Embora o aparato da viagem, a chegada a Borja fez discretamente. Antes foram despachados servidores a fim de informar ao mordomo e criados do solar quanto à chegada da condessa e do novo proprietário das terras, como do insigne prelado, que deveria hospedar na casa paroquial, a fim de se evitarem suspeitas desnecessárias. Dom Fernando, quase imobilizado, vivia numa ala do andar térreo da esplêndida mansão, dedicadamente atendido, não obstante se houvesse transformado numa sombra macilenta e descuidada, antípoda do homem soberbo que havia sido. O retorno da jovem senhora ao lar foi comovedor. Se a senhora condessa estivesse aqui, falou em lágrimas o mordomo, beijando-lhe a destra. A veneranda senhora, sua mãe, não teria morrido, e o seu pai não pôde continuar, embargado pelo volume das emoções duramente represadas. Deus me perdoe, dedicado Frederico, respondeu Margarida, muito trêmula. A minha leviandade não tem a ele em conta o que jamais desejei. A jovem Margarida mal podia falar no choque das emoções experimentadas. As servas e auxiliares, outros vieram saudá-la sem dissimular receios e a dor, apesar da ausência de qualquer ressentimento. Onde está meu anjo Carmencita? Inquiriu, interessada, tentando furtar-se ao desespero que ia em crescendo. A menina, esclareceu o mordomo, deperece de saudades e dores silenciosas, certamente mais de saudades. Leve-me até ela. Por aqui, senhora. As sedas chiantes e pesadas se agitavam sob o movimento da dama, que se apoiava no braço do velho mordomo que a vira nascer naquele vetusto solar dos seus antepassados. Venceu o pátio interno pela varanda, assinalada de recordações, e parou à porta de carvalho velho envernizada. O coração estava opresso. Uma débil voz trauteava uma canção antiga lá dentro. A enferma, aliada no seu mundo de poucas claridades, não se deu conta da entrada da irmã querida. Carmencita, falou Margarida com expressivo acento de ternura. Vim buscá-la para brincarmos juntas outra vez. A enferma se voltou surpresa, correndo a abraçar a irmã, qual animal ferido que estertorasse no aconchego do seu protetor. Não se desespere mais, infundiu confiança, companheira de folguedos. Tudo já passou, estamos juntas outra vez. Carmencita possuía 2 olhos negros profundos, adornados por cílios longos que os emolduravam com estranha beleza. Pairava no rosto uma vivacidade infantil, e quem não a conhecesse dificilmente nela identificaria uma epiléptica com expressivo retardamento mental. Mamãe morreu, tentou a jovencita expressar a realidade. Eu sei, querida, também eu estou destroçada pelas saudades. Abraçadas choravam sob emoções diferentes ante os acúlios do mesmo profundo amor. Àquele instante,
Evanescente, amparada pelo seu anjo guardião, a velha condessa, em espírito, apoiava as filhas, também tocada pelo pranto, ao mesmo tempo orando, como a defendê-las de novas contínuas dores. A desolação era geral, apesar de se encontrarem em ordem os móveis, os arranjos e o asseio do solar. A ausência de vida dinâmica era palpável. O silêncio se fazia interrompido pelas palavras em baixa voz das necessidades e que fazeres como pelo canto das aves no bosque próximo em derredor da herdade. Anteriormente convocado à prestação de contas, o velho escrevente que se encarregava dos valores do conde de Concepción, como dos impostos recolhidos e dos soldos dos empregados, o senhor Avelino, não dissimulando o desagrado, esclareceu os métodos de recolhimento dos valores, apresentou escrituras e recibos, todos os documentos que lhe pareceram necessários, e, abrindo o cofre, entregou ao cobiçoso os poucos dinheiros e moedas ali depositados. Concluída a tarefa, alegou o cansaço da idade e, rogando escusas, pediu demissão do cargo para a funda surpresa do conde. Servi a esta casa, disse a desculpar-se, por quase 40 anos. Mesmo quando não concordava com alguma atitude ou decisão do senhor conde, Dom Fernando, expunha-lhe com lealdade o meu ponto de vista, que sempre foi ouvido com respeito, embora nem sempre acolhido. Como servidor, segui-lhe à risca todas as diretrizes com fidelidade. O senhor poderá continuar na sua função, afirmou Dom Hidalgo, porquanto ninguém melhor credenciado para este mistério digno, igualmente da minha irrestrita confiança. Agradeço sensibilizado ao nobre fidalgo Del Pilar, interrompeu Avelino pausadamente. A idade é um empeço em face do cansaço e dos achantes decorrentes dos anos vividos, das lutas e dissabores pessoais. Acrescentando a isso os dolorosos transes que ocorreram neste solar, não me sinto em condições de prosseguir. Logo após a pausa que se fez espontânea, adiu. Prestarei serviços e assistência até que o meu substituto se intere do que deve fazer e como proceder, após o que, com a aquiescência de Sua Excelência, afastar-me-ei, transferindo-me para um pequeno trato de terra nos arredores da cidade. Havia uma nobreza no servidor a que Dom Hidalgo não estava acostumado. Habituara-se a comprar serviços, subornar felicidade, submeter amigos. A grandeza e o estofo moral dos simples e retos nunca lhe despertaram tanta consideração quanto naquele momento. Tinha ou acreditava tê-los servidores fiéis, amigos devotados, todavia sob o alto preço da corrupção do caráter venal comprado. Ocorre que os seus eram serviços de ilicitude e da avareza que se locupletam no permutar das torpezas de que se constituem. Agradecendo-lhe a hombridade, ofereceu-lhe algumas moedas de ouro como retribuição aos seus serviços, que Avelino declinou de receber, explicando estar muito bem remunerado, especialmente pelo prazer de desincumbir-se totalmente da confiança de que foi objeto pelo amo, infelizmente enfermo. Dom Hidalgo, noutra circunstância, se encolerizaria em face da recusa. Quando se está acostumado a manipular o caráter alheio, o homem não se conforma em enfrentar os que se não desdobram a serviço, submisso aos valores, sem valor das quinquilharias sonantes. A compostura do funcionário inspirou-lhe respeito, e ele agradeceu com palavras amigas a cooperação que este se prontificava a oferecer. A tarde era uma fímbria de ouro no poente, com reverberos preciosos nas nuvens passantes. Tudo convidava à paz, à reflexão. O novo proprietário das terras borjanas sentia-se ufano. Dando o braço ao bispo que se acabara de refrescar,
dirigiu-se num impulso incoercível à dependência em que se encontrava Dom Fernando recluso. Margarida acalmara a irmã e, à força da mesma desconhecida impulsão, com os olhos vermelhos pelo pranto, seguida de Frederico, dirigiu-se no rumo do aposento confortável em que a devoção do servo alojara o nobre. Ainda pôde ver o esposo e o sacerdote atravessarem a aduana da porta, adentrando-se no amplo recinto iluminado pelo entardecer. Aproximava-se de peito opresso. Tudo, porém, foi tão rápido, num relâmpago entre sombras densas, que se precipitou sem forças, acionada pelo mecanismo nervoso, e deparando uma cena superior à sua capacidade de resistência, desmaiou. Subitamente, desperto do alheamento, Dom Fernando reconheceu seus sicários. Como na primeira crise, ele deu um vigoroso grito em que o pavor e o ódio se misturavam, avançando tresloucado, olhar fuzilante contra os invasores do seu lar. Agarrou com mãos férreas, que a fúria fortalecia, o responsável pelas suas desditas, vociferando: "Mato-te, miserável ladrão!" Atracando-se ao conde, que não esperava a agressão, estava por trucidá-lo, tornando gigante na loucura que o vencia. O bispo tentou socorrer o amigo, sendo literalmente atirado ao solo, enquanto Frederico segurava o enfermo e o afastava com palavras e atitudes enérgicas. Margarida estava paralisada, encostada ao portal. A gritaria atraiu os empregados que estacaram a porta ante a cena bestial, horrenda. Livre da constrição das mãos que o estrangulavam, o conde Del Pilar, tossindo e congestionado, sacou de um pequeno punhal que trazia sob a véstia de veludo e, também alucinado, golpeou o adversário repetidas vezes, antes de ser detido tardiamente pelos que o seguraram. Margarida caiu fulminada pela dor. Dom Fernando tombou das mãos de Frederico, sujas de sangue, e o bispo, colhido de inesperada e covarde reação do pupilo, vendo que o nobre morria, começou a arengar um arremendo de oração entre as blasfêmias e desesperos que tomaram o corpo no solar. Retirado à força do recinto, o conde Del Pilar justificava-se. Todos viram, o maldito ia me matar. Todavia, afirmou alguém, ele já havia deixado sua excelência e não era necessário aquilo. Faria outra vez, 1000 vezes, já que não tenho responsabilidade nas desgraças que o vitimaram. Pelo contrário, vim aqui ajudá-lo. Salvei-o da desonra do jogo e do vício, emprestando-lhe uma alta soma que o ingrato não me pôde pagar. Miserável! O pânico foi imediato. A jovem condessa foi carregada para os seus aposentos no andar superior, enquanto o pai, o conde Dom Fernando de Alcalá e Concepción, temperamental e arbitrário, tombava sem vida, vitimado pela loucura da própria impulsividade. A vida conjugal de Margarida com Dom Hidalgo jamais seria a mesma. Por mais que ela tentasse esquecer, nunca se apagaria da memória a visão hedionda do pai dementado, tentando estrangular o marido, e deste, livre e atônito, apunhalando-o inerme nas mãos do mordomo atoleimado. A fomentação do mal ceifara o homem mau, e os maus estímulos arrojaram no abismo das leis incoercíveis da criação, os novos comprometidos com o crime. Após o sepultamento do conde de Concepción, Dom Hidalgo tomou posse legalmente do espólio e de todos os bens da sua vítima. Reconfortava-se por haver se liberado do inimigo, de forma inusitada, quando estava sendo vítima da sua alucinação. No ínterim, Margarida despertava e sofria novo delíquio. Assistida pelo antigo médico da família,
e a desafortunada havia perdido em pouco tempo quase todos os familiares. Sentia-se sem rumo no dédalo dos acontecimentos, descobrindo-se sem forças para prosseguir. A noite, de tenebroso horror, faz-se sucedida, não obstante, pelo dia novo da esperança risonha.